Hoje, o Papo Mineiro, numa prosa de patrimônio sustentável, com a arquiteta e urbanista Natália Larsen, ex-subsecretária de Cultura de Minas Gerais. No momento, doutoranda em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável pela UFMG. Então, nós vamos contar um pouco da história dela, nós vamos contar dessa história do ambiente construído, né, que ela é expert. Também uma passagem também dela pela Secult, que foi muito boa, e os novos planos daqui para frente. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada, uma boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, finalmente deu certo, né? A gente tem, agendar a agenda não é brincadeira, né? Ajustar a agenda. Né? Exato, mas é um prazer imenso estar aqui com você. Mas conseguimos. Isso é importante, né? Então, Natália, aqui você vai contar um pouco da sua história, porque daqui as pessoas contam um pouco da história delas, são sempre inspiradoras para outras, né? Ainda mais nessa questão da cultura, né? Muitas pessoas, às vezes, que querem perceber isso. Né? Então, a palavra é sua. Perfeito. Eu sou paulista, na verdade. Eu nasci em Santa Bárbara do Oeste, que é uma cidade muito próxima de Campinas, Americana. Naquele momento, isso 1980, né? Minha família era moradora de São Bernardo do Campo, mas nós nos deslocamos para o Parto, uma vez que meu tio era o médico da cidade, né, na época. Então, é o irmão da minha mãe, a gente foi para lá para nascer, né? Na verdade. Retornamos, eu falo nós porque eu sou gêmea com um homem, né? Com o meu irmão, que se chama Lauro Larsen, né? Então, nascemos, minha irmã veio um pouco antes também, nasceu em Santa Bárbara, né? Mais por esse rito do cuidado, né? Com o meu tio, que era obstetra e, né? Que tinha esse cuidado com a minha mãe. Mas eu sempre fui moradora de São Bernardo do Campo. Meu pai é da área, né, da indústria, geração de patentes atualmente. E eu morei em São Bernardo do Campo até os 20 anos, quando eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, né, na Europa, para estudar arquitetura e urbanismo. Então, eu iniciei, foi um longo processo, né, que iniciou na Universidade de Valladolid, na Espanha, onde eu estive por 1 ano, mas, ao mesmo tempo, embora seja uma universidade incrível, né, eu vi uma outra oportunidade de ir para a Alemanha para continuar os estudos, então, logo em seguida, eu fui para Weimar, numa pequena cidade no meio da Alemanha, de 50 mil habitantes, onde estava a Bauhaus Universität de Weimar, né? Então eu fui para lá e fiz todo o meu... Praticamente iniciei de novo minha universidade, então acabei concluindo arquitetura e urbanismo na Bauhaus em 2007. Quando eu retorno ao Brasil, né? Primeiro eu tive uma parada, meu primeiro emprego foi em Barcelona, né? Que eu acho que é um desejo de todos os arquitetos. Eu tive essa oportunidade. Trabalhei com Solé Moraton, um escritório muito interessante que era muito focado em residências, né? Então foi uma experiência incrível. Mas logo depois, já estava ali há muitos anos, né? Foram quase 8 anos fora do Brasil, sentia muita falta da natureza brasileira, da família, né? Das nossas dinâmicas da cultura. Então, eu resolvi voltar, né? E não me adaptei novamente ao ambiente, né, de São Paulo, assim, porque São Bernardo é uma cidade que está, assim como Contagem, Betim, Nova Lima, tudo muito... que faz uma grande regional, né?
E aí eu não me adaptei, vim passar um fim de semana em Belo Horizonte, e em um mês eu estava morando em Belo Horizonte. Então, então já fazem alguns anos, eu me mudei em 2009, fui muito incentivada na época, né? Primeiro pelo desejo mesmo de sair desse centro urbano, que para mim estava muito intenso, né? São Paulo, não que Belo Horizonte não fosse, né? Mas pela dinâmica de vida. E muito incentivada pelo meu amigo Leônidas, que na época nós tivemos, né, esse prazer de nos conhecer quando eu estava na Universidade de Valladolid, ele também, né, naquele momento fazendo doutorado. Então, quando eu venho conhecer Belo Horizonte, reencontro ele, falei, não, vou morar aqui. Em um mês, pus tudo que eu podia no meu carro, jovem, né, iniciando tudo, né, a carreira. E vim, né, para Belo Horizonte. Eu acho que foi uma das decisões mais acertadas, assim, que eu tive, né, na minha vida. E desde então, assim, morei em Belo Horizonte, depois depois me mudei para São João del Rei, né, onde atualmente eu moro. Também passei por Juiz de Fora, onde eu fiz um mestrado. Enfim, aí eu comecei a me desenvolver mesmo como profissional da arquitetura, da museografia. Eu sempre fui da área do patrimônio cultural, amplamente falando, né? Tanto dos acervos museológicos quanto das edificações, das cidades. Então, minha primeira experiência foi no desenvolvimento de exposições em diversos museus, centros culturais, diversos equipamentos culturais da cidade de Belo Horizonte. Também tive a oportunidade de fazer projetos de restauração dentro do que era o DEOP, o Departamento de Obras Públicas, né? Alguma coisa também na área hospitalar. Tem um hospital que foi construído em Alfenas, ao lado da Santa Casa, né, que tem especialidade de oncologia. Mas, enfim, depois desse processo eu acabei me dedicando, querendo ficar mesmo na área que eu acho ainda muito ampla da arquitetura, que é a cultura, né, que é o patrimônio cultural, que é o museu, que é a arte, né, que eu também sempre, não que eu sou artista, mas eu sempre fui dos bastidores da arte. Ninguém é de ser um artista. A gente é artista, a gente também é artista. Na vida, tem sim, né? Mas... Tem criatividade. Exatamente. Mas eu atuei mais nos bastidores da arte mesmo, né? Diretora de fotografia, tive a oportunidade de fazer um longa-metragem também com o diretor Léo Barcelos, Corpo Presente, um filme incrível. Alguns outros derivados desse filme, como cenógrafa e diretora de arte. Então, assim, sempre tive mais nos bastidores mesmo da arte, né? Mas ela sempre esteve muito relacionada ao meu trabalho de arquiteta de alguma forma, né? No entendimento do corpo, no entendimento, no interesse do campo da subjetividade, da arte, enfim, todos essas nuances. Inclusive, tive a oportunidade Logo que eu venho para Belo Horizonte, o Inhotim já estava aberto, né? Isso 2009. E aí eu inicio uma pós-graduação que era reflexão e crítica com a equipe do Inhotim. Naquele momento era Johan Voltz, André Brasil. Então foi muito, muito enriquecedor também todo esse percurso da arte contemporânea, até decidir passar pelos órgãos de preservação do patrimônio cultural, né? Porque quando a gente faz projeto, né, para a IEFA, IFAM, né, eu acho que a gente acaba querendo desvendar mais como é feito todo. Eu falo desvendar porque não acho que é algo simples, objetivo, né? É um campo do conhecimento bastante complexo, que é o patrimônio cultural, onde há diversas disputas, né? No espaço, no território. Então, assim, aí surgiu a minha necessidade de passar pelos órgãos de preservação. Eu tive uma experiência de aproximadamente 3 anos no IEFA, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico de Minas Gerais, sempre no campo da gerência de projetos e obras, né, então mais no campo do edificado. E mais tarde, aqui em São João del Rei, quando eu já estava morando, né, em São João del Rei, eu tive a oportunidade de ser a chefe do escritório do IFAM, do Núcleo Histórico de São João del Rei.
né, que é uma relação muito direta com as pessoas, né, que é a ponta do IFAM, então também muito importante. E aí, nesse momento, eu começo a me abrir mais ao patrimônio imaterial, aos sinos, e eu acho que essa riqueza em São João del Rei é, assim, muito preservada, né, que eu falo que é o patrimônio realmente das pessoas, aquela que é o patrimônio imaterial que foi mantido pela prática da comunidade, né, e eu vejo que São João é muito latente nesse sentido, né? No âmbito da música, das orquestras, das bandas, os cineiros, né? Uma prática incrível aqui da cidade, também reconhecida no âmbito nacional e referência para outros núcleos históricos. Enfim, são diversas para viola, são a quitanda, o queijo, né, do Campo das Vertentes. Então, quer dizer, a cidade é muito rica. Eu adoro falar que que a menor maior cidade, que é a menor maior cidade do mundo, ou seja, no sentido de cosmopolita, quando você consegue ter numa cidade pequena muita coisa que você só encontra em núcleos urbanos maiores, né? Talvez pela presença da universidade, talvez por essa preservação do patrimônio, né, por esse reconhecimento dessa identidade, né, dessa cidade, enfim. Então eu me apaixonei por aqui e sigo tentando estar por aqui, mas sempre com alguma função em Belo Horizonte e outros lugares. Mas entrou em Minas Gerais não sai mais, né, Natália? Não saio mais. Esse Meu avô era 62% do patrimônio está aqui. Né? Exatamente, exatamente. Você que gosta do patrimônio, nada melhor trabalhar num lugar como esse, né? Mas fala mais, o que você fez sem ser, que você fez mais sem ser São João del Rei? Sem ser São João, bom, deixa eu pensar. Bom, eu tive uma passagem em Juiz de Fora, que também foi muito importante, também uma cidade que eu acho muito interessante, né? Como paulista, é curioso que a gente fala de Juiz de Fora e o nome não é muito atraente, né? Você nunca fala, eu vou para Juiz de Fora. Mas quando você vai, cidade incrível, o urbanismo, né, como ele se dá, a presença das praças, enfim, eu acho Juiz de Fora um lugar muito interessante. Eu tive a oportunidade de estar lá, né, sempre com vínculo a São João, né, porque aí eu fui criando também uma certa raiz aqui, mas lá eu tive a oportunidade de desenvolver uma pesquisa que era mais voltada para a área da educação, né, da formação dos arquitetos no âmbito do patrimônio cultural, onde eu defendia de que não deveria ser uma prática da especialização, mas sim a base de todo arquiteto, né, porque a gente parte da lógica de que não precisa necessariamente ser tombado para você atribuir valor a um edifício, a uma prática, né, a um objeto. Então, esse foi um movimento que, naquele momento, eu desenvolvi, né? Fora isso, tive muitas viagens que envolviam mesmo projetos de restauração, norte de Minas, Várzea da Palma, né, alguma de consolidação de ruína, enfim, sempre em movimento, porque quando a gente trabalha nessa área, né, de restauração, durante um período muito voltado, eu estava muito voltada para projeto, o deslocamento, né, faz parte, porque o patrimônio cultural você tem que ir lá para você vivenciar ele, né? Eu brinco com o queijo, né? O queijo é um exemplo maravilhoso, assim, porque, claro, o queijo tem em todos os lugares que você vai, mas aquele queijo, ele só vai ter lá, porque ele acaba abastecendo a localidade, né? Assim, é muito interessante, né? Cada queijo é um Exatamente, queijo. Cada queijo um queijo. Então, assim, não tem. Claro que, né? Hoje tem lojas que são especializadas e que fazem essa movimentação, mas em geral, né, você tem mais facilidade mesmo de conhecer uma prática queijeira ou qualquer outra quando você se desloca, né? E isso eu acho que Minas Gerais é assim
uma riqueza sem fim, né? 853 cidades para se conhecer em Minas Gerais. Não, e você não sabe, todo mundo fala nos 853. E nos 7 mil Sim. distritos? E os 7 mil É, distritos? isso. Boa, boa, bem falado, que também precisa conhecer, né? Nós estávamos semana Exatamente. passada, nós estávamos conversando lá em Conceição sobre essa questão, de repente falar assim, nós temos 13 distritos, nosso município tem 120 quilômetros. Eu falei assim, então aqui é 14 cidades. Não é? Nossa, Não é? é Porque impressionante. cada um tem a sua igrejinha, cada um tem o seu mobiliário, sua história, seu É, padroeiro, seu protetor, né? Então, é a gente verdade, fala 853, não, é quase 800. é verdade, é verdade. Quase 800, Fora, não, assim, a quase 8 mil, capoeira, quase 8 mil, quase 8 quase mil. 8 mil, exatamente. Quase 8 mil. Fora as cachoeiras, as quitandeiras, né? Cada distrito é um mundo. Aqui em São João também tem vários, né? E é uma cidade também relativamente grande e cada um é uma experiência. Eu fiquei muito impressionada em Januária. Januária tem distrito que, pela distância, né, que eu acho que é o maior município de Minas, e tem distritos que estão a mais de 2 horas de carro por causa da estrada, da condição de deslocamento. Eu falei, gente do céu. Isso é Minas Gerais, né? Isso é Minas Gerais. Isso é Minas Gerais, exatamente. Aí Maravilhoso. conta para nós, então aí conta para nós, né? Como é que foi aí, então, tá aí na Subsecretaria de Cultura, né? Desse estado tão Sim. gigantesco, né? Foi um ano, né? Foi um ano, né, Natália? Ou Foi não? quase Chegou a um ser um ano, ano? foi quase um ano. Então conta para nós, como é Olha, que foi essa experiência? Como é que foi essa experiência de comandar isso tudo, essa visão toda, né? sim, eu acho que o primeiro exercício é esse, né? É a amplitude da escala, assim, né? A gente costuma trabalhar. Eu já atuava bastante em São João, mas no âmbito local, né? Então você tem uma dimensão muito local. Quando você vai para o estado, a primeira mudança é essa percepção de um continente, quase, né? De um país. Então, essa foi a primeira aprendizagem assim mais forte, que eu sinto que realmente mudou algumas formas de eu analisar o território. Bom, aí você entra num turbilhão, né? Porque é muita coisa, né? Eu estava na pasta da cultura, mas claramente a gente tinha muita interlocução, né, com o turismo, claro, porque tem que ser, né? Eu acho que foi assim um ano que valeu por uns 3 anos, brincando, mas assim, em termos Mas é de mesmo. e é assim, sem exagero nenhum, assim, e principalmente por causa da dimensão do trabalho, né, das pautas, do Estado, então tudo muito complexo, né, complexo porque a gente desenvolvendo políticas públicas, né, por exemplo, o Plano Nacional Aldir Blanc, partindo do zero, né, então assim, muito desenvolvimento de sistema, de procedimento, foi muito enriquecedor, né? Eu acho que é uma equipe que é muito ativa, que contribui entre todos. Então, o que eu tenho a dizer, assim, que realmente, para mim, foi uma mudança de visão de trabalho, né, de dinâmicas. A questão com o turismo também foi muito desafiador e eu sinto que eu consegui mudar algumas visões equivocadas que eu tinha, desenvolver um pouco mais, porque o turismo e a cultura, né, o Brasil o Brasil como nação já tentou muitas vezes fazer esse vínculo, né, ao longo da história, mas eu vejo que é muito difícil e acredito que Minas tem feito, né, com o comando de Leônidas, assim, um trabalho realmente surpreendente, mostrando que dá certo. Mas o que é, né? Uma coisa que eu sempre falava também, é um jogo, porque a cultura ela tem que é uma corda, na verdade, né? Que a cultura puxa de um lado, o turismo puxa do outro, e não dá para deixar nenhum engolir o outro, né? Porque são dois setores muito distintos na sua forma
de atuação mesmo, né, de naturezas muito diversas. A cultura é uma área muito diversa, né? Eu acho que em geral, assim, né? Porque ela não é objetiva, ela ela está inserida, né, dentro de uma lógica de fomento, diferente do turismo, que é uma lógica de investimento. Então, o exercício mais interessante foi essa corda, sempre estar equilibrada, né, para que o caldo, né, como o Leônidas diz, que eu acho muito bom, para que o caldo do turismo, que é a cultura, né, ela pudesse se manter na sua isonomia, né, na sua característica, sem que houvesse um domínio, às vezes, de mercado que pudesse alterar a sua característica, né? Porque eu acho que o mercado ele é muito importante e a gente vai se desenvolver para que a cultura, né, tenha essa possibilidade de investimento, de amplitude, né, pensando em economia e mercado, mas que ela não pode mudar a sua característica, porque senão ela perde a sua essência, né? Exato. Deixa de ser cultura, Então, deixa de ser cultura. deixa de ser cultura, vira um produto, né? E claro que pode ser um produto cultural, sem problema nenhum, né? Mas a gente está falando de Minas Gerais, de um território onde há coisas que foram preservadas só aqui, só tem aqui. Então, é diferente, né? Assim, quando a gente entra no âmbito da preservação da nossa história, assim, né? Para além de desenvolvimentos contemporâneos, né? Eu acho que Minas Gerais está começando a entender que o turismo acontece porque existe cultura, né? Exato, exato. Quando a gente Com está falando de certeza. cultura, e quando a gente fala de cultura, não é assim a pessoa subir num palco, então você vê uma construção, não é isso. É uma cultura das pessoas, né? É a vida das Isso. pessoas, né? Então isso é mais bonito. Então, por que todo mundo está interessado hoje em Minas Gerais? Porque quer viver experiências, outras experiências, né? Então, Exato. você indo ali na Nossa Senhora da Piedade, lá em cima, vendo aquele mar de montanhas, né? Que não existe outro Sim, lugar. Né? Então, isso tudo exatamente. acontece. Então, o turismo vem completar essa visão da cultural, né? Vem Uhum, enriquecer essa cultura. Né? E aí também vem o dinheiro junto. Vem o dinheiro junto. é, Que a pessoa quer comprar algum artesanato, a pessoa vai gastar num hotel, vai gastar num restaurante, e aí sim, aí movimenta toda a economia. Né? Porque exatamente. quando não tem economia, Natália, não tem cultura, né? Não tem, a cultura não se Não, estabelece. Né? exatamente. Eu acho que dá autonomia à cultura, sabe? O turismo permite essa autonomia. O desenvolvimento da economia, da criatividade, né? Que é um tema super interessante, que é talvez também o limite entre a cultura e o turismo é super importante, né? A gente tem ótimos exemplos aqui em Minas, a Semana da Criatividade, né? A Semana Criativa de Tiradentes, por exemplo, que vem gente do Brasil inteiro para ver. Então, assim, eu acho que o conjunto, os dois juntos, né? Assim, da forma como se está fazendo em Minas Gerais, a gente só tem a ganhar. Tanto o turista, quanto o fazedor de cultura, né? Quanto o espectador que quer ver alguma coisa acontecendo ali no seu território, de arte, de cultura. Então, assim, é interessantíssimo. E cabe também ressaltar que Minas, por que as pessoas querem, né? Porque vir aqui, conhecer a cidade, né? Eu acho que eu tenho muitos amigos de São Paulo que falam, quero conhecer tal lugar, tal lugar. E é tudo, né? Muitos lugares, muita gente, muita distância. Mas é porque muitos interiores já perderam a sua essência. O próprio interior de São Paulo, né? Que eu frequento, então eu falo com bastante tranquilidade, que é um lugar que hoje não tem um teatro, que não tem. Tem música, mas tem a variedade musical, por exemplo, que você encontra em São João del Rei? Não tem. Então, assim, é um pouco. Eu não gosto muito de falar isso, mas vai empobrecendo a cultura e a forma de vida desses locais, e ele vai perdendo a sua característica principal, ela vai se homogeneizando, né? E aí não é interessante, a gente quer conhecer um lugar diferente, a gente quer comida diferente, né? Cachoeira incrível. Então, acho que Minas tem muito aí a explorar positivamente
e a cuidar, né, para que se mantenha, que se perpetue desta forma. E agora você voltou para o estudo, né? Você falou que tinha começado antes de viver essa experiência no Estado, e agora você está voltando. O que é? Conta para nós, o que é um ambiente construído? Ambiente construído patrimônio sustentável. Pois é, eu entrei no doutorado em 2023, né? Estava super ativa. Aí, quando o Leônidas fez o convite para ocupar a subsecretaria, eu falei: não, tenho que ir, eu tenho que viver essa experiência, né? Eu tenho que absorver esse conhecimento. Então, mas assim, é quase incompatível, né? Assim, pelo menos com o período que eu estava do doutorado, né? Muitas disciplinas e tal. Então, acabou que ficou um ano que eu fiquei devendo, né, para o doutorado e fui cobrada. Claro que a gente, né, compromissos por mim e pelo meu orientador também, né? E aí, bom, diante de outras questões pessoais, falei assim, não, eu vou retomar, né, porque já se passaram 1 ano e meio, eu preciso finalizar esse processo. E aí retomei, né, o meu projeto, que na verdade, assim, ele acabou, eu sempre vinculo minhas pesquisas à minha experiência de vida, assim, porque é melhor, né? A gente fala com mais propriedade. E eu estava antes com uma proposta, né, que foi a que eu entrei no doutorado, que era desenvolver um mapeamento colaborativo, né, com dados abertos, no Centro Histórico de São João del Rei. Na verdade, é um acordo de cooperação técnica que, quando eu estive no IFAM, eu firmei com a universidade e depois eu resolvi me manter no grupo de pesquisa quando saí do IFAM, né, e desenvolvendo junto com o pessoal do IFAM aqui da cidade, com a universidade. E a minha ideia era ampliar para o tombamento municipal, né? Porque o IFAM fez no federal e eu queria ampliar para o municipal, que é bem maior. Mas no meio do percurso, com a experiência, né, que eu consegui, né, que eu adquiri nesse último ano, né, esse mergulho na cultura amplamente falando, né, eu conversei muito com o meu orientador no final do ano e a gente resolveu alterar para o desenvolvimento de uma metodologia de busca ativa, que é uma exigência do Plano Nacional Aldir Blanc. Né? O que é a busca ativa? Né? Ela é muito presente na saúde e na educação, né? Acho que desde os anos 50 na educação, que é quando o aluno não vai na escola, o agente público identifica e vai na casa, né, para saber o que está acontecendo, para incluir esse aluno no sistema de ensino. E o da cultura, do fomento à cultura, né, a proposta do Plano Nacional Aldir Blanc é que isso ocorra também no âmbito do fomento à cultura, né? Então, se nós teremos aí um recurso ao longo dos próximos 5 anos, né, para a cultura, que é um recurso direto, que engloba várias categorias, como que a gente vai acessar aquela pessoa que não está acessando isso? Que não recebe a comunicação, ou que recebe, mas que não consegue aprovar o projeto, né? Então envolve capacitação também. Então, assim, o desafio agora, né, esse mês eu já mergulhei nessa temática que eu já vinha, né, mergulhada pela própria secretaria. Antes de sair, a gente conseguiu publicar os editais, né, muito desafiadores, seguem aí abertos e disponíveis para inscrição. Então, assim, e Minas, ela tem vários cadastros, né, de fazedores da cultura. Do artesanato, a CEDESE tem, o IEFA tem diversos cadastros de diversas práticas, né, de saberes e ofícios. A própria Secult tem diversos cadastros da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc 1 e 2, Lei de Incentivo à Cultura, o FEC. Então, também um dos objetivos é compilar toda essa informação numa plataforma onde a gente possa ver os sombreamentos do Estado, onde que a cultura não está conseguindo acessar. E é claro que a gente vai chegar, né, a regiões do Norte, Nordeste, os quilombos, isso, alguns quilombos. É muito bom, muito importante para todos. Nós vamos, então esse é meu desafio.
essa sua tese vai ser muito importante. Querido, nós estamos chegando no final do nosso tempo. Queria que você deixasse Já? uma mensagem. Eu queria que você Que deixasse uma delícia! mensagem. Rápido. Como a Milena diz, né? Assim, o papo pode ficar a tarde inteira, não pode, porque assim, as pessoas, é um tempo que as pessoas ouvem também, né? Então, eu Sim. queria que você deixasse uma mensagem, né? Para todo esse povo cultural, para todo esse povo que está aí em Minas Gerais, vivendo hoje coisas inéditas, né? Bom, a mensagem que eu digo assim é no âmbito político, para que exista assim um entendimento maior, principalmente no campo da cultura, entre as partes, né? Hoje a gente lida com um país muito polarizado e eu acho que a gente precisa focar nas políticas públicas, no desenvolvimento da cultura e não tanto nas nuances, né, de cada cidadão, assim. Então, realmente que a gente consiga perpetuar uma prática da paz, da escuta e da fala pacífica, né? Eu acho que isso é uma mensagem que eu gostaria de deixar, principalmente para o setor da cultura. Ótimo, viu? Querida, obrigado, viu? Põe Eu assim que que você agradeço. quiser, viu? Gostei muito de conversar com você, foi ótimo, né? Graças a Deus Eu também. conseguimos, depois de 2 picos de luz, mas nós conseguimos, isso é muito bom. E sucesso na sua tese, e espero que você volte. Volto. Daqui 2 meses eu volto para falar dos desenvolvimentos da tese, combinado? Excelente, tá bom? Então, um grande abraço para Muito você e muito obrigada. obrigado. Tá? Eu que Muito agradeço, obrigado a meu você. querido. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Então, nós tivemos aí, né, uma expert, né, um patrimônio sustentável, agora também estudando o ambiente construído. Então, Natália é muito alegre, muito dinâmica. Eu acho que ainda voltará novamente, porque essa cultura mineira ainda vai explodir muito mais do que está sendo explodida, né? Vai cada dia ser melhor e nós vamos ser o estado cultural, não é do Brasil, não, acho que é do mundo. Grande abraço e até o próximo Papo Mineiro.